Caros amigos e amigas, irmãos e irmãs de caminhada espírita, muita paz a todos, é o que nós vos desejamos. Aqui nos congregamos em mais esta oportunidade, atendendo a esse convite muito gentil da direção dessa casa, para falarmos, de uma forma abreviada, mas para falarmos justamente sobre a questão da casa espírita e os seus rumos, a partir de todo esse processo, todo esse momento, essa abençoada pandemia, vamos chamar desta forma, que a humanidade está vivendo. E nós dizemos abençoada pandemia, né, a partir do princípio de que ela está trazendo exatamente aquele chacoalhão, né, capaz de provocar toda uma revisão de olhar, uma revisão de condutas, uma revisão de práticas, e mostrando para nós quais que de fato são as nossas reais prioridades, né? Falamos, aliás, nós poderíamos dizer que falarmos em novo centro espírita, né, tornou-se, de uma certa forma, até um discurso fácil, né? Um discurso fácil, bem agradável aos nossos ouvidos espíritas, mas é importante, né, compreender que no que isso implica, né? Que isso implica num olhar reflexivo de todos nós espíritas, né? Que abraçamos e fomos acolhidos por essa doutrina tão maravilhosa, né? Tão esclarecedora para todos nós, né? Isso implica que a gente projete o nosso olhar ao mesmo tempo para o passado e o nosso olhar para o futuro. Porque é no passado que estão as nossas reais bases, de todos, que fundamenta tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós acreditamos. E é no futuro que está a destinação de todos nós. E em qualquer dos casos aqui assinalados, nós teremos invariavelmente que encontrar a figura de Jesus, porque Jesus é o ponto de convergência, vamos chamar desta forma, o ponto de convergência comum, aquilo que dá sentido a tudo aquilo que nós fazemos. É também Jesus que justifica o caráter evolucionista dessa doutrina, a doutrina cristã, porque foi isso que Jesus inaugurou nesta humanidade. É Ele que é o ponto, é o eixo, né, de toda a doutrina espírita, que vem na esteira dos seus ensinamentos para explicá-los, para complementá-los. E que tem, obviamente, né, no Espiritismo, esse ponto de luz jamais visto em toda a história recente. Porque Jesus, meus amigos, Ele é a luz do mundo. Nós não podemos esquecer jamais disso. E a sua doutrina é um legado que fundamentou-se, melhor dizendo, a partir do amor. Não qualquer amor, não o amor vulgar, mas o amor que acolhe. E o exemplo. O exemplo que, na verdade, é o que cala nas nossas consciências. Porque Jesus já sabia que na nossa condição evolutiva, naquele momento, pouco nós poderíamos reter em termos do nosso intelecto, mas o exemplo ficaria para sempre. Então, essa doutrina de Jesus, ele é o produto, ele é o resultado, né, de um espírito de vanguarda como era Jesus, que falava para o homem daquele momento, mas se colocava e sempre se colocou muito além. Por isso que ele nos é mestre e guia desta humanidade. Um espírito de tal lucidez que se conheceu na Terra e que deixou para nós uma doutrina que não era uma doutrina simplesmente daquele presente, mas era uma doutrina que nós chamaremos uma doutrina de futuro. Uma doutrina que elegeu, acima de tudo, a filosofia para se autoexplicar e também para explicar. Uma doutrina que elegeu a ciência para fundamentar e desmistificar. Uma doutrina que elegeu a moral como o único ponto de convergência religiosa capaz de unir todos os povos realmente a Deus. Por isso, meus irmãos, meus amigos, falarmos em um novo centro espírita, talvez nós diríamos que pode ser até um tanto quanto impróprio dizer desta forma, né? Salvo
Aí sim, no que se refere às suas práticas, às suas metodologias de divulgação e de educação. E é nesse sentido que nós vamos enxergar em Jesus o maior educador de todos os tempos. É nesse sentido que se haverá de conceber e de tentar enxergar, nesse aspecto, um novo centro espírita. Um centro espírita que conversa com as bases do seu passado, que estão no seu passado, e se projeta para o seu futuro. E nisto, a amplitude dos seus encargos, ela toma uma dimensão nunca antes pensada. Uma dimensão que se amolda à dimensão da própria doutrina, que se projeta muito além daquilo que nós haveremos de chamar um mero centro de pedras. Um mero centro espírita de pedras. Implica isso em nós compreendermos o que tanto Jesus falou sobre o reino de Deus. Portanto, centraremos essa nossa abreviada exposição no que é essencial. E o que é essencial, meus irmãos, é Jesus. Ele é o que representa, Jesus e o que ele representa para o centro espírita, para a doutrina espírita. Não por outro motivo, o nosso irmão Emmanuel, o espírito benfeitor Emmanuel, já dizia: Jesus é a porta, Kardec é a chave. Então, se nós compreendemos que Jesus é essa porta, mas ele mesmo já falava sobre o caminho, a porta estreita, então nós temos que compreender que o caminho é difícil, mas é o caminho que todos nós devemos trilhar. Então nós deixaremos as questões afetas ao uso das novas tecnologias, as novas ferramentas de conectividade, e o uso das novas mídias, dentro do novo centro espírita. Deixaremos isso para um outro momento. Hoje nós vamos priorizar algo que nos parece da melhor oportunidade e de uma maior necessidade para todos nós. Pois parece-nos que, de uma certa forma, está bem claro, que nas suas práticas de ensino e de divulgação, o centro espírita de hoje não será o mesmo centro espírita de daqui a pouco. Bem daqui a pouco. Não poderá mais ser o mesmo, sob pena de nós sermos atropelados na história. Mas não nos parece que seja, que isto esteja bem claro no sentido para todos. Talvez nem todos tenham visto essa mudança que já está ocorrendo e que ocorrerá inevitavelmente em todos os centros espíritas. Da mesma forma, que nos parece que talvez não seja bem claro a dimensão que o centro espírita tem, a real dimensão dos seus trabalhos, o real alcance da sua cobertura protetiva. Por isso, nós iniciamos falando sempre de Jesus. Ele é o divisor de águas na história dessa humanidade. Com propriedade já se diz que nós temos uma humanidade antes de Jesus e uma humanidade depois de Jesus. E como esse divisor de águas, foi ele quem, melhor do que qualquer outro, até então, nos deu a exata dimensão do que é o reino de Deus. Foi ele que melhor abriu para nós a porta para esse reino, ensinando-nos que o reino de Deus não é um reino de pedras. Mas é óbvio que não era possível que Jesus falasse com tal clareza e com tal amplitude tudo isso naquela época. Para nós, espíritos ainda muito mais atrasados no plano da nossa intelectualidade, da nossa compreensão, precisaríamos de tempo. Então Jesus toma a exemplificação do templo de Salomão. Vejam, para falar do reino de Deus, vamos utilizar esta referência ao templo de Salomão. Jesus sabia muito bem a importância que aquele templo tinha para os hebreus.
Esse templo, conhecido como o primeiro templo, o templo sagrado, foi construído na antiga Jerusalém, durante o reinado de Salomão. Mas lembremos que isso começa bem antes, essa história começa bem antes. Ela começa com o rei Davi, do qual, como sabemos, Jesus era descendente. E diz a Bíblia que o rei Davi, na verdade, ele desejava construir uma casa para Jeová, onde a Arca da Aliança, e todos nós sabemos o significado que ela tinha para o povo hebreu, ela pudesse ficar guardada definitivamente. E não mais uma tenda provisória, um tabernáculo como se chamava, já desde os tempos, como era praticado desde os tempos, desde os primeiros dias de Moisés. Tabernáculo que, segundo a Bíblia, era enxergado como a habitação terrestre de Deus, junto aos filhos de Israel. Portanto, nós não estamos falando, que quando Jesus, naquela passagem em que Jesus saía do templo, na companhia dos apóstolos, Tiago, João, André, Pedro, e ele diz, olhando para o templo, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E os apóstolos se surpreenderam com isso, porque até alguns instantes, um deles estava enaltecendo a beleza das pedras que configuravam aquele local. Jesus estava se referindo a uma destruição de uma tradição. Jesus não estava falando simplesmente da questão material, já que ela também aconteceu, mas o olhar de Jesus estava na questão do espírito. Estava na destruição de uma tradição histórica da casa de Deus, como um templo de pedra que remontava aos primeiros tempos, aos tempos de Moisés. Por isso, aquele templo ele era tão emblemático para os judeus. E Jesus, sabedor disso, antecipa aos seus discípulos a sua destruição. Fato que nós vamos verificar a sua ocorrência, que se dá nos anos 70 depois de Cristo, pelo general romano chamado Tito. Na verdade, era a segunda destruição desse templo, porque já no ano 586 a.C., esse templo já havia sido saqueado, destruído pela invasão dos babilônios. Mas o interessante de nós destacarmos é que Jesus não se referia simplesmente à destruição física do templo, mas sim ao que aquele templo representava, ou seja, a representatividade de uma casa de Deus junto aos homens. E isso fica muito evidente quando Jesus é indagado por Pilatos, e Pilatos lhe pergunta: és rei? E ele simplesmente responde: o meu reino não é deste mundo. Ou seja, projetando o seu reino para além de um mundo material. Mas muitos não viram desta forma. Alguns chegam a argumentar que Jesus idealizou também um reino de pedra para eles, ou uma casa de pedra para eles, quando ele se dirige a Pedro para dizer: Pedro, tu és pedra, e sobre ti edificarei a minha igreja, e te darei as chaves do céu, e tudo o que tu ligares na terra, estarás ligados no céu, e tudo o que tu desligares da terra, estará desligado também no céu. Foi o suficiente para que na nossa pobreza de entendimento, muitos de nós enxergássemos que Jesus estava criando um novo templo de pedra, não mais aquele tabernáculo do templo de Moisés, não mais o templo de Salomão, mas uma igreja que ainda assim enxergava-se apenas como mais um templo de pedra. Era uma interpretação que estava muito longe do real pensamento de Jesus, que não se referia a uma igreja de pedra. Tanto é que esta interpretação não resistiu nem aos fatos e nem resistiu aos comentadores dos fatos históricos. Quanto aos fatos, basta nós observarmos que Simão Pedro não funda nenhuma igreja, mas sim uma casa de acolhimento, uma casa de socorro, chamada a Casa do Caminho. E quanto aos comentadores do fato, basta nós lembrarmos
que não muito tempo após a morte de Jesus, nós vamos encontrar o apóstolo Paulo, também conhecido como apóstolo dos gentios, ao comentar sobre essa casa de Deus, ele ensina que o reino de Deus não é um mundo em que nele há, ou seja, que Deus que fez tudo quanto existe, que Deus, que é o Senhor sobre o céu e a terra, ele não habita, dizia Paulo, sobre os templos feitos por mãos humanas. E que templos são feitos esses? Obviamente ele estava se referindo aos templos de pedra. Essa passagem nós vamos encontrar em Atos dos Apóstolos, capítulo 17 e seguintes. É claro que era importante, Paulo não estava desmerecendo a importância, do culto à fé, do cultivo da fé. Isso era importante reforçar. Reforçar a fé era imprescindível naquele momento, como também ainda é hoje. Tanto naquele momento quanto hoje, era imprescindível que se reforçasse também, mas principalmente naquela época, o sentido de união daqueles cristãos. Eram os primeiros momentos, porque aquela época de Paulo, todos vamos nos lembrar, que era uma época de perseguições. E nesse processo de perseguição não havia igrejas. Os cristãos, na verdade, se reuniam na casa um do outro para lerem as Escrituras, comentarem, comungarem a mesma fé a partir do ensinamento de Jesus, de tudo aquilo que Jesus havia legado. E é naquele contexto que o grande apóstolo dos gentios reverbera uma das grandes verdades daqueles primeiros tempos do cristianismo. Quando ele vai dizer que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, que na verdade Deus habita em cada um de nós. E para que não ficasse dúvida, Paulo vai reiterar esse ensinamento, na carta aos Coríntios, perguntando-lhes: não sabeis que sois vós o templo? Não sabeis que o Espírito de Deus habita em vossos corações? Habita em vós? Ou seja, com essa pergunta, Paulo estava dizendo: é em vós que deveis procurar a Deus, e é em vós que deveis orar e honrá-lo, é em vós que deveis projetar o templo da vossa oração, a igreja do Cristo, ou o verdadeiro local de encontro da criatura com Deus. E isso não era um templo de pedra que nós encontraremos. Foi daí que surgiu o ditado popular que Deus habita no coração das criaturas. Mas Jesus havia prometido um outro Consolador. Muita coisa ele não pôde dizer naquela época por essas intercorrências já citadas, as limitações que tínhamos, precisávamos dos séculos para amadurecimento. Mas ele promete um outro Consolador para que através do Espírito da verdade, a verdade pudesse ser restabelecida e ampliada para a humanidade. É o que se dá a partir de meados do século XIX, quando nasce a doutrina espírita, apresentada pelos próprios espíritos. Não uma doutrina de Allan Kardec, como às vezes impropriamente nós dizemos, mas uma doutrina dos espíritos. Quando os próprios espíritos superiores apresentam para a humanidade a doutrina espírita, a doutrina que vem na esteira de todo conhecimento, de todo ensinamento, da doutrina maior que é a doutrina cristã. E é essa doutrina espírita que ela vem ampliar o nosso entendimento sobre Deus, vem ampliar o nosso entendimento sobre seu reino, vem ampliar o nosso entendimento sobre as suas leis, as leis do Criador. Só então, só a partir daquele momento, se pôde compreender a magnitude daquela igreja a que Jesus se referia a Pedro quando dizia: sobre ti edificarei a minha igreja. Quando se referia, ou seja, talvez Pedro nem tivesse a compreensão exata da real extensão do pensamento de Jesus, quando Jesus se refere daquela maneira. Mas Pedro não deixou de ser fiel, e de pescador de peixes ele se transformou realmente em pescador de almas.
transformou-se num líder autêntico, que foi forjado a partir do que ele aprendeu com Jesus e das reformas que ele se permitiu promover em si mesmo a partir da sua força de vontade. Por isso que se diz que para essas coisas do Espírito não basta apenas ter boa vontade. Para tirarmos da zona de conforto, nós precisamos ter força de vontade. Bem dissera Jesus: Pedro, tu és pedra, e sobre ti edificarei, levantarei a minha igreja. E em verdade, o que melhor se aproximou daquilo que Jesus dissera, daquela igreja que Jesus idealizava no seu pensamento, foi a Casa do Caminho. Fundada por Pedro, indubitavelmente, meus amigos, ela foi a primeira comunidade cristã da história da humanidade. E instalada lá em Jerusalém, ela vai, sob a presidência de Pedro, juntamente com o auxílio de outros apóstolos, como Bartolomeu, como Tiago, como Filipe, como João Marcos, que chega mais tarde, ela se transforma, verdadeiramente numa casa de acolhimento e de socorro. O Centro Espírita também é uma casa de acolhimento e de socorro para encarnados e para desencarnados. Lembremos que em relação à Casa do Caminho, os tempos eram difíceis, não só por conta da perseguição contra os cristãos em si, mas era um tempo também que havia muitos famintos, muitos desesperados, muitos doentes de toda ordem, doentes que traziam seus corpos ulcerados, doentes que traziam as suas almas ulceradas por severas perseguições espirituais e por graves desequilíbrios do espírito. Mas a Casa do Caminho era aquele ponto de luz e de socorro que se acendia nessa terra, já a partir daquele momento, fornecendo alimentação diária para os corpos de dezenas de pessoas, além de serviços de assistência aos enfermos, aos órfãos, às mulheres vitimadas pela prostituição, às criaturas de má conduta, aos loucos, aos viciados, a todos, dos mais variados matizes, todos alimentados, todos tratados nos seus corpos, mas também tratados no seu espírito. Mas não se segue disto que aquela comunidade cristã, princípio dos que nós chamamos hoje dos centros espíritas, não se segue que ela tenha se levantado para ser mais um serviço de assistência social. Isto, meus amigos, em todos os tempos, sempre houve quem fizesse bem ou menos bem, pior ou menos pior. A assistência social sempre existiu. Mas sempre temos que reconhecer que muito diferentemente ocorre com a assistência para as almas. E é aí que a Casa do Caminho, na Casa do Caminho, as almas tinham prioridade. E nos nossos centros espíritas, as almas também têm que ter prioridade. Não a prioridade do corpo, mas a prioridade do eu espiritual. Naquela Casa do Caminho, as almas tinham prioridade junto às atividades de oração, junto às atividades do Evangelho. E o nosso apóstolo Paulo, a exemplo, numa de suas passagens na Casa do Caminho, sentindo o risco de que tão nobre edificação pudesse descambar para o assistencialismo vulgar, o assistencialismo que só olha para o corpo. Ele faz uma fraternal, uma carinhosa admoestação para Pedro, no sentido de que poder-se-ia atender a muitos enfermos, a ofertar leitos de repouso aos mais infelizes, mas sempre houve e sempre haveria corpos enfermos, mas a iluminação do Espírito, esta sim, deveria estar sempre em primeiro lugar, porque o homem que trouxesse o Cristo dentro de si, dizia Paulo, certamente teria o quadro das suas necessidades completamente modificado e o seu entendimento completamente modificado em relação a essas dificuldades. Por certo, não havia dúvida de que já se sabia que corpos
em grande parte, corpos doentes, em grande parte refletem almas doentes. E sendo assim, não bastaria simplesmente cuidar da doença. Era preciso cuidar do doente. É o nosso caso. Não basta nós cuidarmos da doença do nosso assistido, seja ela material ou espiritual. É necessário também cuidar do doente, para que não mais este doente viesse ou venha incidir nos mesmos ausentes causais. Mas para isso, meus amigos, era preciso que se compreendesse o Evangelho que se levantava para o mundo, para tornar aqueles que nele creem, a todos nós que nele acreditamos, pessoas realmente livres, pessoas realmente autônomas, livres para que nós possamos fazer as nossas escolhas, mas guardando a cada um de nós sempre a consciência da nossa integral responsabilidade. Autônomos o suficientes, cada um de nós, para saber que a fé verdadeiramente cristã não faz homens dependentes de homens, porque o homem, com a consciência desperta, ele sabe que a lei de Deus está implícita em tudo e em todos, e é esse o verdadeiro instrumento norteador da nossa trajetória evolutiva, que vai da ignorância do nosso princípio até a perfeição. Assim nos ensinam os espíritos superiores da codificação do Espiritismo. Óbvio, meus irmãos, que a casa do caminho, ou seja, aquela primeira comunidade cristã da história, também sofria as injunções próprias das imperfeições humanas dos que lhe dirigiam, assim como as injunções das perseguições malévolas do judaísmo, que sempre existiu, assim como a influência dos espíritos que ainda se encontram na faixa do mal, por alguns chamados de obsessores, e outros chamados de demônios, não importa, irmãos nossos, mas ainda nessa faixa de limitação de entendimento do que realmente é o bem, da importância do bem, e ainda se comprazem na realidade do mal. E nesse sentido nós vamos encontrar o espírito Amélia Rodrigues no livro A Flores do Caminho, a psicografia de Divaldo Franco, onde ela vai retratar, no capítulo 6 dessa obra, que ela intitulou Por Amor a Jesus, e é pelo mesmo amor a Jesus que nós estamos dentro das nossas casas espíritas. Ela vai retratar os trabalhos, como os trabalhos na Casa do Caminho eram exaustivos, quase sempre, sem repouso algum, com poucos colaboradores. E se nós pegarmos a descrição que a nossa irmã apresenta e nós olharmos para o centro espírita, é a mesma coisa. Muito trabalho, quase sem repouso, poucos trabalhadores. Ao ponto de lembrarmos que Jesus dizia que a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Mas nessa mesma obra, a Amélia Rodrigues vai destacar que as maiores adversidades nem se levantam da exaustão física, elas levantam-se justamente a partir dos companheiros. Já naquela época surgiam infundadas, vertiam infundadas suspeitas, desconfianças de uns em relação aos outros. E isso é que potencializa o mal que se instala dentro das nossas casas. Dando ensejo, e esse fato é que deu ensejo para que Jesus interviesse prontamente, aparecendo para Simão Pedro, que estava temeroso do que acontecia entre os irmãos, e Jesus lhe aparece para consolá-lo e para orientá-lo, no sentido de atentar para a caridade. Pois se nós, dizia Jesus, se nós não exercitarmos a caridade e o amor para com aqueles com quem nós convivemos, como provaremos os próprios valores quando chamados a tolerar e suportar aqueles que nos são desconhecidos? Nossa irmã Amélia Rodrigues, ela finaliza essa descrição dizendo que Pedro compreendeu tão profundamente aquela palavra carinhosa de Jesus, que a partir daquele momento ele jamais se permitiu que o desânimo ou a queixa pudesse encontrar abrigo dentro de si. Ele passou a compreender os irmãos de caminhada,
mas muitas das vezes, irmãos, que podem estar na retaguarda da evolução e por consequência do entendimento. Mas Pedro, ele traz tudo isso para dentro de si, como fortalecimento, e continuou cumpridor do seu dever, até o momento que, como todos sabemos, que ele venha a ser crucificado em Roma, e ainda assim, para não se comparar ao mestre, ele pede para ser crucificado de ponta cabeça, ou seja, com a cabeça para o solo. Mais tarde, meus amigos, por amor integral a Jesus, nós vamos encontrar, entendeu? Ou seja, por esse amor integral de Jesus, nós vamos encontrar novamente a sua intervenção benéfica, necessária, junto ao grupo dos irmãos de caminhada, os apóstolos que haviam ficado na terra. Vamos encontrar uma descrição correspondente a essa, similar a essa, com o nosso irmão Humberto de Campos, no livro Contos desta e Doutra Vida, psicografia do médium Francisco Cândido Xavier. Vamos encontrar ali, na descrição de Humberto de Campos, as mesmas dificuldades de relacionamento entre os apóstolos. Vamos encontrar, no momento de suprema aflição, vamos encontrar o nosso irmão Pedro rogando a Jesus que interviesse para auxiliá-los. É quando Jesus uma vez mais aparece-lhes materializado, vai-lhes ao encontro para lhes chamar a atenção cristã da necessidade da união fraternal, dizendo que a união fraternal não aparece fora do respeito que todos nós devemos uns aos outros. E Jesus finaliza dizendo que por amor aos fracos e aos aflitos e aos deserdados e aos tristes da terra, que esperam de todos nós, já esperavam naquela época e continuam esperando de todos nós, hoje, espíritas. Eles esperam que a luz do reino de Deus possa encontrar abrigo no seu coração. Então Jesus dizia para Pedro e para os irmãos que estavam ali: urge que nós façamos a campanha da paz. Meus amigos, minhas amigas, os tempos são outros, mas não nos enganemos, são os mesmos problemas, temos os mesmos problemas de ontem, são os mesmos famintos, são os mesmos desequilibrados, são os mesmos vitimados pelas severas obsessões, as severas perseguições de natureza espiritual, mas tudo isso em dimensões hoje ampliadas, porque os tempos são chegados. As coisas não podem mais ficar escondidas debaixo dos tapetes. E cabe ao Evangelho de Jesus ser luz sobre tudo isso. E é por isso que, mais do que nunca, o Evangelho tem que ser essa mão consoladora daquele que nos é o modelo e guia desta humanidade. E tem-se hoje na terra essa mão, ou seja, esse instrumento que é a doutrina dos Espíritos, como um farol luminoso para libertar as consciências adormecidas, as nossas próprias consciências, adormecidas muitas das vezes nos dogmas, nos preconceitos milenares. Mas para isso há que se compreender que os instrumentos de apoio que a doutrina espírita oferece, elas transcendem a qualquer forma de convencionalismo material. Não é o aspecto, ela tira toda a parte ritualística, que a gente traz muito implícito em nós, por todo o nosso passado. Costumamos dizer que nós temos 160 anos de doutrina espírita, mas nós temos milhares de anos do judaísmo implícito em nós, do catolicismo implícito em nós. Nós somos espíritas de uma primeira geração, vamos chamar desta forma. Então Jesus já explicava, e a doutrina espírita tem que continuar essa explicação, de que o reino de Deus não está nos templos de pedra. Então é mais do que urgente que os centros espíritas cumpram o seu papel de sua destinação, que é o mesmo reservado para aquela comunidade cristã que se levantou na terra sob esse nome tão inspirador, Casa do Caminho.
e relativo à qual o apóstolo Paulo também sintetizou que poder-se-ia atender a muitos enfermos, ofertar leito de repouso aos mais infelizes, mas sempre houve e sempre haveria corpos enfermos. Mas a iluminação do Espírito deveria estar em primeiro lugar. O mesmo se dá em relação às nossas casas espíritas. Em primeiro lugar, a iluminação do Espírito, que começa exatamente a partir de sua libertação. Começa libertando das amarras dogmáticas dos nossos velhos cultos que nós trazemos, que nos ensinavam que a presença e o amparo de Deus é só a partir de um templo de pedra. Os centros espíritas precisam ensinar, né, como vanguardeiros dessa boa nova, ou seja, Deus não está nos templos de pedra, e seu amparo não se restringe às 4 paredes do centro espírita. O trabalho é espiritual, a assistência é espiritual, e mais do que nunca é chegado o momento de compreendermos que esse trabalho espiritual não se sustenta a partir das aparências. Porque bem disse Jesus a Pedro, que na sua igreja, tudo aquilo que ele ligasse na terra estará ligado nos céus, e nós devemos falar a mesma coisa. Tudo aquilo a que nós nos ligamos pelas linhas do pensamento e do sentimento na terra, nós estaremos ligados também na vida espiritual. E esse trabalho de ligar ou de desligar, nas linhas, nessas faixas sutis do pensamento e do sentimento, isto não é trabalho que nós fazemos dentro de 4 paredes, mas sim é o trabalho que nós fazemos no reino de Deus que está dentro de cada um de nós. É verdade, o trabalho do ceareiro espírita não é um trabalho do templo de pedra, é um trabalho da dimensão do pensamento e da dimensão do sentimento. E esta dimensão não se restringe às 4 paredes de nossas casas espíritas, que não deixam de ser 4 paredes de pedra. A doutrina espírita não parte dessa proposta, ou de qualquer proposta, de criar seguidores a partir daquilo que o seguidor quer ouvir, a partir daquilo que o assistido quer receber, mas sim a partir daquilo que o assistido necessita para a sua alma. E o que ele necessita é tornar-se uma pessoa livre e uma pessoa autônoma, pessoa que não façam-se dependentes de lugares, que não se façam dependentes de centro espírita, que não se façam dependentes de pessoas. E isso implica levar aos nossos assistidos a compreensão de que o amparo de Jesus o alcançará onde quer que ele esteja, independente das intercorrências que possam obstá-lo de estar dentro de uma casa espírita ou de qualquer outro templo de pedra. Bem, por isso já dizia Jesus: a tua fé te curou. De que vale ao centro espírita oferecer aos assistidos o melhor recurso dentro das suas 4 paredes e não instrumentalizar o assistido para que nas 4 paredes de sua casa, nas 4 paredes do seu local de trabalho ou nas 4 paredes de qualquer local que ele esteja, ali ele também se sinta seguro a partir da assistência espiritual benfeitora. Que ele se sinta resistente quanto à influência espiritual malfazeja. Durante esse isolamento social, nesse momento de pandemia, meus amigos, meus irmãos, vimos um número razoável de espíritas revelando um certo despreparo para se verem diante da suspensão dos trabalhos na parte física da casa. Foi muito grande esse número, mas ele somente é justificável a partir de um reconhecimento de que nem sempre o próprio trabalhador espírita ou o assistido espírita já compreendeu que é em espírito que ele atua e é em espírito que ele recebe, e que mesmo não estando dentro de um templo de pedra, ele poderá estar trabalhando e recebendo. E nesse sentido, exemplificaríamos que o expositor espírita de boa vontade, que esteja hoje um quanto restrito
de fazer a sua exposição dentro da casa espírita, ele continua trabalhando na dimensão do espírito quando tem boa vontade de fazer. Tanto quanto na dimensão da matéria, com a mesma boa vontade. Então, a partir desse momento, nós começamos a enxergar que, mesmo com todos os trabalhos, com todos os trabalhadores engajados nos trabalhos da casa espírita, é imprescindível que ele compreenda a dimensão da casa espírita. Bastando, meus amigos, para isso, que ele esteja sempre de boa vontade. Porque o trabalhador de boa vontade sempre encontrará oportunidade para servir. Ele sempre estará predisposto ao trabalho que lhe seja interessado, para suas mãos operosas. Porque médiuns já aprendemos na doutrina, todos somos. Independente de nós estarmos dentro da casa espírita, no entorno de uma mesa de trabalhos mediúnicos ou não. O Espiritismo, ele prepara a humanidade para uma nova era. E essa era é a era do Espírito, e que prioriza o Espírito, na qual mais do que nunca o trabalhador ou o assistido precisam estar sempre preparados para o que se dá e como se dá com ele na dimensão do Espírito. E essa pandemia, ela foi um grande instrumento. Ela veio mostrar que muita gente não estava preparada para se sentir trabalhando e operantes, ou muitos assistidos sentindo-se amparados ou desamparados, não conseguiam ver um amparo sem o referencial de um templo de pedra, o que mostra que nós precisamos dar mais atenção para a tão importante razão de ser da doutrina espírita, que é desmistificar as coisas. As ferramentas de conectividade global que estão por esse mundo afora, elas são uma realidade, é uma necessidade. Não há outro meio do Espiritismo entrar e chegar aonde ele precisa chegar. Essas ferramentas vieram para isso e vieram para ficar. Mas é muito importante que a gente compreenda que não basta que elas estejam presentes. Elas demandarão um preparo cada vez maior para que o Evangelho e a sua explicação espírita possa chegar com a qualidade que não comprometa a finalidade sublime dessa doutrina. Mas, se são tão gratas essas ferramentas de conectividade global, de nada adianta conectar-se ao mundo se não edificarmos no nosso mundo interior esse reino de Deus que Jesus tanto falava. Se não edificarmos esse reino através das nossas práticas de amor e de caridade, que, como falava Jesus para os apóstolos já há mais de 2000 anos, começa pelo respeito. Sem este respeito, as mesmas adversidades estarão presentes, os mesmos desencontros estarão presentes, as mesmas rupturas de outrora estarão presentes, e continuarão fragilizando a obra da edificação no nosso eu. Então é muito importante que nós tenhamos muita clareza. As ferramentas de conectividade estão aí, o centro espírita não será mais o mesmo, precisamos ter a coragem de sentar e reconhecer que precisamos reaprender como ampliar o Evangelho através do uso dessas ferramentas. Mas não esquecermos jamais que imprescindível é nós não descurarmos do reino de Deus dentro de cada um de nós. Que nós não percamos com tantas facilidades tecnológicas, esquecendo-nos que o essencial é o Espírito imortal. Que Jesus abençoe a todos, ficamos muito felizes por essa grata oportunidade e quem sabe numa outra ocasião a gente pode discorrer um pouco melhor sobre as ferramentas que estão aí. Que possam ficar com essa mensagem: o centro espírita não será mais o mesmo. Mas é preciso que nós também não sejamos os mesmos. Porque, como já se diz na passagem do Evangelho,
não se faz roupa nova com trapo velho. Uma nova era, ela já sinaliza para nós um novo pensamento de mundo, novas práticas, mas que tem o mesmo Evangelho como a sua essência maior e sublime. Uma boa noite a todos os irmãos e até uma próxima oportunidade. E assim seja.